A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou seja, sem fazer alguma coisa, sem se mover, sem fazer as obras, como se pode demonstrar fé? Aprendemos, por exemplo, sobre a fé no episódio de Jesus no barco com seus discípulos. Eles, os discípulos, estavam quase afundando em uma embarcação, desesperados, quando chamaram Jesus. Jesus os alertou dizendo: "Por que sois tão tímidos? Não tendes fé?" Jesus estava querendo dizer que para demonstrar fé era necessário fazer alguma coisa. Não se podia deixar levar pelo desespero da situação. Raabe também deu exemplo disso. A fé que ela demonstrou no Deus dos céus e da terra fez com que ela escondesse os espias, ou seja, ela agiu, fez alguma coisa, e como consequência de sua fé e de sua ação, ela foi salva da morte em Jericó quando os muros caíram. Os exemplos são muitos. O próprio Eliezer não demonstrou fé quando foi buscar uma esposa para Isaac? Orou pedindo uma situação específica, um bom encontro. Foi à cidade, encontrou Rebeca e ela estava disposta a dar água a ele e seus camelos. Era a resposta de Deus às suas orações. Era a resposta de Deus à sua fé. A Bíblia nos conta também sobre uma mulher que também ousou colocar a sua fé em ação. Era uma mulher oprimida e desesperançada. Não sabemos o nome dela. Sabemos apenas que sua situação não era boa. Sofria com uma hemorragia há 12 anos. Era muito tempo para um sangue que não estancava. Ela não desanimou, procurou muitos médicos, todos da região. Foi em todas as indicações de amigos e familiares. Comprou muitos remédios, fez muitos chás e comeu diversos alimentos que poderiam ajudar a parar aquela hemorragia. Mas nada parava aquilo. Ela com certeza viu o tempo passar cada vez mais desesperada e angustiada. Seu corpo já sentia os efeitos da doença. Estava pálida, fraca e não tinha mais ânimo para fazer as coisas. Passaram muitos dias, 12 anos. A Bíblia diz em Marcos que, em vez de melhorar, ela só piorava. Lembrando que, além disso, ela não poderia sair de casa, era considerada imunda na sociedade. Não poderia ir à igreja, não podia ir ao mercado ou passear no shopping. Ela estava de quarentena, mas uma quarentena que durou muito tempo, 12 anos. Com certeza já estava afetando a sua saúde mental também. Todos os dias em casa. Não podia se casar, não podia ter filhos, não podia sequer passear na praça. Segundo a lei mosaica, em tudo que ela tocasse se tornava imundo. E todo mundo que tocasse nela também se tornava imundo. Naquela época, essa mulher não podia acompanhar os cultos pelas lives ou assistir aos belos hinos e adoração no YouTube, ou mesmo ouvir uma reflexão de fé pelas mulheres da sua igreja. Que pena, ainda não havia tanta tecnologia. A mulher também estava enfrentando um problema financeiro, já que a Bíblia diz que ela havia gastado tudo o que tinha em médicos e remédios. Que situação de quarentena e sem dinheiro. Quem sabe os vizinhos bondosos a ajudavam comprando mantimento, ou aquele familiar passava para lhe dar roupas novas. Outros com certeza a chamavam de coitada e diziam que para ela não tinha mais jeito. Agora sem dinheiro então, muito menos. Mas certo dia, ela estava em casa e quem sabe uma vizinha, uma amiga a chamou e falou: "Há um homem que está passando por Cafarnaum e dizem que ele é a esperança dos perdidos, a cura dos doentes, a libertação dos oprimidos. Eu ouvi dizer que ele tem curado muitas pessoas de diversos males. Quando eu ouvi isso, pensei em você, minha amiga." A mulher do fluxo de sangue sentiu o corpo estremecer e um brilho voltou ao seu olhar. Seria essa a sua chance? Agradeceu muito a amiga. Aos poucos, todos na cidade já estavam falando no assunto. Ela podia ouvir a movimentação nas ruas. A cidade estava diferente. Todos falavam de Jesus. Todos queriam ver Jesus, falar com ele, ser curado por ele. Aquilo tudo aumentou muito a sua fé. Ouvir os milagres, ver o grande poder de Deus fez a mulher crer mais e mais neste homem. Mas como falar com Jesus? Ela não poderia sair e falar com o homem naquela situação. Ela era imunda.
Ela não podia falar com ninguém, não podia tocar em nada. Mas a sua fé em Jesus fez ela agir. Ela pensou: se eu apenas tocar na capa dele, se eu apenas me aproximar e tocar na orla das suas vestes, eu posso ficar curada. Que fé! E ela foi. Saiu de casa com seu véu e se ajuntou à multidão que seguia Jesus. Era muita gente. Ninguém podia saber que aquela mulher tinha um fluxo de sangue. Se descobrissem, o que seria dela? Mas a fé em Jesus era maior. Conseguiu entrar na multidão, ver todas as pessoas e se aproximar de Jesus. Ela sabia que era ele. Sua voz era tão linda, tão doce, tão firme. Sabia que ele poderia curá-la. Se aproximou e tocou na capa de Jesus. Na mesma hora, instantaneamente o sangue parou. Ela sentiu, a vida dela mudou. Que alegria! Jesus também parou. Fez aquela pergunta que ninguém entendeu. Quem me tocou? Ora, Senhor Jesus, todos estão te tocando. Estamos juntos em uma grande multidão. Todos estão se esbarrando e se apertando aqui. Jesus continuou: alguém me tocou. De mim saiu virtude. A mulher que ouviu ficou desesperada. Sabia que era ela. Ela não podia se esconder. Mas ela não queria ser descoberta. Se soubesse o que fariam com ela. Mas não teve jeito. Ela então se atirou aos pés de Jesus e contou por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Jesus explicou para ela: filha, você sarou, você foi curada porque teve fé. Todos ali tocavam em Jesus e ouviam seus ensinamentos. Eles estavam em uma grande multidão, mas só uma pessoa se moveu com fé e tocou em Jesus. Só ela se moveu a ponto de alcançar o seu milagre. A fé, queridos, é um instrumento, é um meio para a demonstração do poder de Deus em nossas vidas. Por isso, não nos deixemos levar pelo desespero da situação que estamos enfrentando. Lembremos que Jesus está ao nosso alcance para que possamos tocá-lo com a nossa fé e sermos alvos de seus cuidados e seus milagres. Não sejamos mais um na multidão. Essa situação tão adversa que estamos vivendo é uma oportunidade para não nos igualarmos aos discursos pessimistas sobre política, saúde, educação. E sim, é uma oportunidade para falarmos que há um homem, um Deus, que faz milagres e que podemos tocá-lo, alcançá-lo com a nossa fé.